Sabe, o que um time de futebol pode nos ensinar sobre liderança, sei lá, num escritório de advocacia, numa startup, ou até na gestão de um hospital? Essa é uma ótima pergunta. E se o time for o Manchester United, sob o comando de Sir Alex Ferguson, a resposta é, bom, praticamente tudo. Exatamente. E essa é a beleza do material que a gente tem hoje. Estamos mergulhando no livro Liderança, do próprio Ferguson. E a genialidade dele foi ter criado princípios de gestão, de cultura, que são, assim, universais, mesmo que tenham sido forjados num campo de futebol. Perfeito. E a nossa missão hoje é essa: extrair a essência desses princípios. Vamos deixar a tática do 4-4-2 de lado e focar em como ele construiu uma das dinastias mais duradouras do esporte. Vamos analisar a fundação do líder, a construção da organização e, claro, a psicologia por trás de manter o sucesso por tanto tempo. Ok, vamos começar pelo começo, então. Para o Ferguson, a construção de um líder não começa com grandes discursos ou ordens, começa com uma coisa muito mais sutil. Começa com o silêncio. Ele era obcecado com a ideia de que as duas ferramentas mais importantes e mais subestimadas de um líder são a observação e a escuta. E o melhor, são de graça. Exato, são gratuitas. Ele dizia que, enquanto todo mundo está falando, o líder que está quieto, só observando, é quem de fato está acumulando poder. Porque está acumulando informação, né? E essa percepção não nasceu com ele, né? Teve um momento de virada, um conselho que mudou tudo, certo? Veio do assistente dele, o Art Knox. Sim, essa história é fantástica. No início da carreira, o Ferguson era pura energia. Ele conduzia os treinos, corria, grutava, participava. Ele estava no meio do furacão, como se fosse um jogador. Aham. Aí, um dia, o Ático Knox chamou ele no canto e disse algo que, segundo o próprio Ferguson, foi uma das lições mais importantes que ele já recebeu. E o que foi? O que Knox disse, basicamente: você precisa parar de participar e começar a observar. Delega o treino para mim. O seu trabalho não é mais chutar a bola, é ver o todo. Nossa, É notar a linguagem corporal de um jogador que está desmotivado, é perceber a dinâmica entre eles, é sentir a energia do grupo. isso é totalmente contraintuitivo. A imagem que a gente tem do líder é a pessoa que está lá na frente puxando o time. Dando exemplo na prática. Exato. A ideia de que o poder está em se afastar um pouco para poder enxergar melhor é uma quebra de paradigma. É uma mudança de identidade, né? Deixar de ser o melhor jogador para se tornar o arquiteto do jogo. E essa capacidade de ouvir o salvou muitas vezes. Ele conta de um outro conselho de um técnico mais velho, o Jimmy Searle. Qual foi? Eles se cruzaram num corredor, uma conversa rápida, e o Searle disse para ele: garoto, um conselho, nunca deixe os contratos dos seus melhores jogadores vencerem todos ao mesmo tempo. Uau! E por quê? Porque aí os jogadores ganham um poder coletivo imenso, eles podem se juntar, formar um bloco e colocar o clube contra a parede nas negociações. Uma conversa de 1 minuto que valeu por uma carreira inteira. É sobre antecipar problemas, né? Exato, uma dica estratégica de altíssimo nível, obtida simplesmente por estar aberto a ouvir. E essa base de observação permitiu que ele construísse o seu pilar mais importante, que era a disciplina. É aqui que a coisa começa a ficar, digamos, mais dura. A disciplina para ele não era uma sugestão. Não, era o alicerce de tudo, o oxigênio da organização. Para ele, sem disciplina, o talento não valia nada. O talento ganhava um jogo, mas só a disciplina ganhava campeonatos e construía uma cultura. E ele deixou isso claro de uma forma brutal desde o primeiro emprego dele. A história da foto do time é emblemática. Sim. Primeira foto oficial do time, St. Mirren. O capitão Ian Reid fez uma brincadeira, colocou orelhas de coelho atrás da cabeça do Ferguson. Clássico. Ninguém deu muita bola. Primeiro jogo, o time perdeu. Na segunda-feira, Ferguson chamou o Reid na sala dele e disse: você achou aquilo engraçado, eu não achei. Foi um desrespeito. Por causa disso, você não joga mais no meu time. E dispensou o cara. Peraí, isso não é um pouco extremo? Hoje em dia, um gestor que fizesse isso seria visto como autoritário, talvez até desproporcional. O risco existia, com certeza.
Mas a mensagem que ele queria passar era mais importante que o risco. Ele precisava deixar claro, no primeiro dia, quem estava no controle. A mensagem não era sobre a brincadeira em si, mas sobre o princípio da autoridade. Entendi. Se ele deixasse aquilo passar, abriria um precedente. Exatamente. E essa filosofia foi testada no limite, anos depois, no auge, com o caso do Eric Cantona. Ah, o caso Cantona é a prova de fogo. Em 1995, ele não era só um jogador. Ele era um ícone, a maior estrela. E ele agrediu um torcedor com um chute, no meio de um jogo. O mundo do futebol ficou em choque. A pressão para passar a mão na cabeça dele deve ter sido gigantesca. Perder o melhor jogador significava muito provavelmente perder o campeonato. E foi o que aconteceu. A decisão do Ferguson foi suspender o Cantona pelo resto da temporada, 4 meses. E o time, de fato, perdeu o título. Mas o cálculo dele foi fascinante. Ele pensou, o que é mais importante? Ganhar este troféu ou proteger a cultura de que ninguém é maior que o clube? Ele sacrificou o curto prazo pelo longo prazo. Exato. Qual seria o equivalente disso hoje numa empresa? Um vendedor genial que bate todas as metas, mas é tóxico com a equipe. A tentação de deixar para lá por causa dos resultados é enorme. E a lição de Ferguson é, no momento em que você abre uma exceção para o seu maior talento, você destrói a regra para todo mundo. A cultura se desfaz. E essa disciplina ia até os detalhes mais mundanos. Sim, ele controlava cortes de cabelo, joias. Ele até elogia o Cristiano Ronaldo no livro por uma razão curiosa. Por nunca ter feito tatuagens. Para o Ferguson, isso era um sinal de autodisciplina extrema. De alguém que via o próprio corpo como uma ferramenta de trabalho pura. Ok. Então temos um líder forjado na observação e numa disciplina implacável. Como essa pessoa começa a construir a máquina de vencer? A filosofia dele era, não se compra um time, se constrói um clube. Exato. Enquanto os concorrentes gastavam fortunas para comprar estrelas prontas, ele investia na base. Ele chamava de criar uma linha de produção de talentos. O foco dele não era o próximo jogo. Era como seria o time dali a 3, 5 anos. Ele estava plantando uma floresta, enquanto os outros compravam vasos de flores. Perfeito. E isso o colocou em rota de colisão com a opinião de todos os especialistas da época, no famoso episódio de 1995. Ah, esse é um momento que definiu a carreira dele, totalmente. Manchester United perde o primeiro jogo da temporada com um time cheio de garotos. David Beckham, Paul Scholes, os irmãos Neville, e ninguém conhecia. E o principal comentarista da Inglaterra, o Alan Hansen, foi à TV e disse a frase que ficou para a história. Você não ganhará nada com garotos. Era o consenso geral. A aposta dele parecia um suicídio. Mas essa é a marca de um grande líder, né? A convicção de seguir seu plano mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errado. O Ferguson não só acreditava no contrário, como dizia que você nunca ganhará nada sem eles. E o resultado? No final daquela mesma temporada, com aquele mesmo time de garotos, ele foi campeão da Liga e da Copa. Foi a validação definitiva da filosofia dele. Mas como ele conseguiu bancar um projeto de longo prazo assim? A pressão por resultado no futebol é imediata. Ele construiu credibilidade aos poucos. No início, claro, teve desconfiança. Mas ao entregar resultados consistentes, mesmo que menores no começo, ele foi comprando tempo e confiança da diretoria. Não era um sonho, era um projeto de engenharia de talentos. Falando em coisas que pareciam sobrenaturais, isso nos conecta a um dos maiores mitos, o tal do Forget Time. Ah, o Forget Time. Aquela capacidade quase mágica de marcar gols nos minutos finais e virar jogos perdidos. E o livro é brilhante ao desmistificar isso. Não tinha nada de mágico. Era ciência. Era o resultado direto e planejado de uma preparação física e mental brutalmente superior. Então, o que parecia um superpoder era, na verdade, engenharia de preparo físico. Precisamente. A lógica era simples. Os treinos do United eram tão intensos, mas tão intensos que nos últimos 15 minutos de um jogo, quando os adversários estavam esgotados, os jogadores dele ainda tinham reserva de energia. Entendi. Eles estavam preparados para 95 minutos, enquanto os outros estavam para 80. Exatamente. Aquele gol no final não era sorte, era consequência inevitável do desgaste do outro time.
E tinha uma psicologia por trás disso. Quando o assistente Carlos Queiroz chegou, ele instituiu treinos táticos muito repetitivos. Os jogadores começaram a reclamar do tédio. Imagino. Mas o Ferguson, em vez de ceder, reuniu o time e explicou por quê. O que ele disse? Ele disse: "Eu sei que isso é chato, mas tudo que estamos fazendo de forma repetitiva vai se tornar instinto. No momento de maior pressão no jogo, vocês não vão ter tempo para pensar. O corpo de vocês vai reagir automaticamente da forma correta, porque nós programamos essa reação aqui." Isso é uma aula de liderança. Explicar a lógica por trás do esforço é fundamental para manter a motivação, né? Com certeza. Ele transformou uma tarefa tediosa no investimento. E isso nos leva à gestão das pessoas. Como ele lidava com esses egos gigantes, esses atletas multimilionários. Ele fazia uma distinção clara entre administrar e liderar. Exato. Para ele, administrar é sobre processos, planilhas, garantir que o ônibus chegue na hora. Liderar é sobre pessoas, é inspirar alguém a alcançar um potencial que nem a própria pessoa sabia que tinha. O famoso 5% a mais. Era isso. O trabalho dele era extrair os 5% a mais de cada um, porque era ali que morava a diferença entre o bom e o extraordinário. E qual era a principal ferramenta dele para isso? Bônus? Prestígio? Surpreendentemente, era algo muito mais simples. Ele dizia que as duas palavras mais poderosas no vocabulário de um líder são bom trabalho. Bom trabalho. Isso parece simples demais. Como isso motiva um atleta de elite que ganha milhões? Aí está o segredo. O valor de um elogio é diretamente proporcional ao rigor de quem o faz. Como os padrões do Ferguson eram altíssimos, um bom trabalho vindo dele tinha um peso enorme. Não era um elogio banal, era uma medalha. Significava que você tinha realmente alcançado o padrão de excelência dele. Faz todo sentido. Mas essa proximidade tinha um limite muito claro, né? Baseado em outro conselho que ele recebeu. Um conselho crucial de Jock Stein, outro técnico lendário. Stein disse a ele: "Nunca se apaixone pelos seus jogadores, porque um dia eles vão te decepcionar." E ele levou isso ao pé da letra. Totalmente. Ele mantinha uma distância profissional calculada. A história dos casamentos é o exemplo perfeito. Em 26 anos no Manchester United, ele só foi ao casamento de um jogador. Uau! A lógica era, ele não precisava ser amigo deles, ele não precisava ser amado, ele exigia ser respeitado. Mas essa distância não cria um ambiente frio, onde as pessoas se sentem apenas peças de uma máquina? É um equilíbrio delicado. Ele se importava com o bem-estar dos jogadores, mas a distância era uma ferramenta de gestão. Permitiam que ele tomasse decisões difíceis, como vender um jogador querido, de forma puramente profissional, sem que a emoção ou a amizade atrapalhassem o jogamento. O que nos leva à questão final, e talvez a mais difícil. Como, com tanto sucesso, como ele evitava que a organização se tornasse complacente? Ele tinha um nome para a complacência: a doença. Ele via como um vírus que, se não fosse combatido, destruiria tudo. O sucesso passado para ele não era um sofá confortável, era um trampolim. É quase cruel. A equipe acaba de ganhar tudo e na primeira reunião da nova temporada ele já diz que não foi suficiente. Exatamente. Ele reunia o time e zerava o placar. Ele olhava para jogadores com 5, 6 medalhas de campeão e perguntava: "Quantas vocês têm?" E depois dizia: "Não é o bastante. Vocês só serão verdadeiros jogadores do Manchester United quando tiverem 10. Ele constantemente movia a linha de chegada. Sempre. Assim que um pico era alcançado, ele já apontava para uma montanha mais alta. A celebração da vitória era sempre curta. Essa fome incessante era a cultura da organização e emanava diretamente dele. Então, se a gente fosse resumir, a liderança dele se apoia em 3 pilares. Primeiro, uma fundação pessoal de disciplina, controle e, paradoxalmente, uma capacidade imensa de ouvir e observar. Depois, uma estratégia organizacional de longo prazo, focada em construir e desenvolver talento internamente. E, por fim, uma maestria psicológica para extrair o máximo de cada pessoa e combater a doença da acomodação. E o mais incrível é que, embora o cenário seja o futebol, nenhum desses princípios é exclusivo do esporte, né? De jeito nenhum.
São lições universais sobre como criar uma cultura sustentável de alta performance. É um manual sobre como transformar a excelência num hábito e não num evento isolado. Para terminar, tem uma pequena história no livro que me deixou pensando muito. Já perto do fim da carreira, ele começou a faltar alguns treinos, delegando mais. Aí um dia o zagueiro Rio Ferdinand o confrontou. O que ele disse? Ele disse: chefe, não é a mesma coisa quando você não está aqui. A intensidade cai. Isso fez o Ferguson perceber o poder invisível que a simples presença dele, a atenção focada dele, tinha sobre todos. É uma percepção poderosa. E isso levanta uma questão final. No mundo cada vez mais de trabalho remoto, de gestores que lideram por e-mail, por Slack, qual é o verdadeiro impacto da nossa presença física e da nossa atenção naqueles que a gente lidera? E o que talvez estejamos perdendo ao subestimar esse poder silencioso da presença? Gostou da resenha do livro? Para a aquisição do livro, o link está na descrição do vídeo.